Recentemente eu desenvolvi um projeto autoral focado na corrida espacial, e agora é hora de mostrar como é esse projeto por dentro. Então, esse daqui é o projeto postado no Behance, na corrida espacial, uma breve história. Eu desenvolvi a ideia desse projeto justamente porque eu gosto muito de exploração espacial, do universo, espaço, planetas, e, enfim, astronomia no geral. E como tá tendo essas missões Artemis de retorno à Lua, eu achei uma temática interessante para usar nessa pegada de colagem, fazendo ali como se fosse uma espécie de vídeo explicativo, vídeo educacional, contando de maneira bem resumida como foi a corrida espacial lá na década de 50, 60, até agora no retorno à Lua. E como vocês podem ver, eu escolhi a estética de colagem para esse projeto. É uma estética que eu gosto muito, eu acho que casa muito bem com essa coisa histórica, documental. Só que eu não quis fazer aquelas colagens mais assim, documentário, Netflix. Eu quis fazer uma coisa mais aberta, mais colorida, mais vibrante, divertida, dinâmica, rápida, que desse assim, vontade de ver até o final, curiosidade, né? Então as animações são bem loucas, assim, bem coisas da minha cabeça que eu acreditei que pudessem fazer sentido para cada cena, né? E nesse projeto eu desenvolvi tanto a pesquisa, o roteiro, a estrutura de narração, a direção de arte, o design das cenas, o motion design, a edição final, o sound effects, foi do zero. Foi um projeto até para treinar a minha capacidade de direção de arte, né? De produzir algo do início ao fim. E uma das coisas que eu mais gostei desse projeto são algumas cenas específicas. Essa daqui inicial é uma delas, né? Inclusive essa cena eu não desenvolvi ela no Photoshop, eu fiz ela diretamente dentro do After Effects. Eu já vou mostrar para vocês como é que ficou lá dentro do programa. Eu gosto de desenvolver as cenas dos meus projetos, as composições de cena, dentro do Photoshop. Eu acho que esse fluxo de trabalho funciona melhor para mim, porque como eu vim do design, então é mais fácil para mim fazer a composição de cena, o design dentro do Photoshop, dentro do Illustrator e depois levar para o After só para animar. Para mim isso funciona melhor, então eu optei por, sempre opto, né, por fazer assim. Aqui tem algumas das cenas que eu desenvolvi, muita cena eu modifiquei. Essa daqui, por exemplo, lá dentro do After Effects, ela ficou um pouquinho diferente. Tem cenas aqui que eu nem coloquei. Essa daqui, por exemplo, também ficou bem diferente lá dentro do After Effects. Então, assim, acaba que quando a gente entra no After para animar, a gente acaba modificando muita coisa. Porque a gente vê que um certo design não casou com uma outra cena, ou que não vai dar para fazer uma transição tão boa entre uma cena e outra. Então eu acabo modificando algumas coisas do que eu já tinha feito. Mas, sim, tudo dentro da lógica do próprio projeto. Nada que fuja ou nada que o projeto não peça, né? Ali quando você vai animar. Algumas cenas foram bem legais assim de animar. Essa cena do foguete para mim é a melhor do projeto, assim, a cena que eu mais gostei. Ela tem até uma continuação que o foguete sai voando. Deixa eu ver se eu acho aqui em cima. Aqui, ó. Que ela faz uma transição entre uma cena e outra. Essa cena aqui também da Lua também ficou bem legal. Também gostei bastante. Essa desse tio Sam aqui levando uma pancada também ficou bem maneira. Então, enfim, chega de enrolação. Bora pro After. Então, primeiro de tudo, aqui dentro do After Effects, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é deixar o projeto assim extremamente organizado. Eu não vou dizer extremamente, até porque ninguém é perfeito. Mas assim, quanto mais organizado o projeto tá, pra mim funciona melhor. Pra mim funciona top assim. Então aqui, ó, vocês podem perceber que eu gosto de organizar. Se eu tiver, por exemplo, se eu tive uma ideia no meio do projeto de uma cena extra, eu corro lá no Photoshop rapidinho, faço alguma coisinha, algum elemento que eu precise, jogo aqui cenas extras. Aqui eu jogo todas as composições, tudo que é imagem fica aqui dentro. A narração, ou trilha, ou áudios ficam aqui dentro. Os PSDs, sólidos que vão sendo criados à medida que o vídeo vai sendo editado, né? E aqui vídeos que eu vou aplicando também material em vídeo, material em imagem, que eu vou colocando aqui dentro do projeto conforme a necessidade. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também bastante é organizar o projeto ali em cenas, né? E trabalhar com pré-comps. Tem gente que costuma trabalhar com aquele projeto gigantesco de camadas ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para mim não funciona, eu acabo me perdendo muito nesse tipo de fluxo. Então eu gosto de deixar o fluxo de trabalho um pouco mais organizado, dividindo cada projeto por cenas, dentro de cada cena mais cenas. Aí em alguns casos específicos, como por exemplo nessa cena aqui do foguete, como foi uma cena extra que eu coloquei por fora,
eu acabei fazendo ela assim, sem ser dentro de uma pré-comp. Né? Coloquei ela por fora ali para poder acertar o time de uma cena para outra. Dessa cena para essa cena. Então eu fiz por fora justamente para acertar esse time, que daria muito trabalho sincronizar uma cena com a outra, enfim. Dentro ali do fluxo de trabalho no momento que eu estava fazendo. Mas assim, é uma exceção. A maioria das cenas, tudo assim, tá sempre dentro de uma pré-comp. Qualquer tipo de organização que você venha fazer dentro do seu projeto vai otimizar muito o teu fluxo de trabalho. E não só otimizar o seu fluxo de trabalho. Se isso aqui fosse um projeto de um cliente ou de uma agência, você precisasse mandar o arquivo aberto, eles chegando lá não ficariam perdidos, né? Tipo assim, enquanto aquela bagunça, mas cadê tal elemento, cadê isso, cadê aquilo? Não... Com um projeto organizado você não tem esse problema. Então, profissionalmente falando, isso faz muito bem e transmite uma boa mensagem, né? De um profissional organizado, que cuida, que tem capricho, né? Na hora de organizar aqui o projeto de Motion, tá vendo? Então, uma das coisas que esse projeto tem de mais interessante, que eu gosto bastante, é o início dele, que é muito rápido. É muita animação jogada em cima da outra, justamente para prender a atenção logo ali no início do projeto. E esse projeto eu tentei fazer assim, o máximo de técnica, o máximo de efeito, o máximo de estímulo possível, justamente nesses primeiros segundos, né? Primeiro 10 segundos, 9 segundos ali de vídeo. Eu não vou mostrar todo o projeto, porque tem 2 minutos de animação, assim, a gente vai ficar aqui um bom tempo. A intenção desse vídeo não é essa. A intenção dessa série de vídeos, na verdade, é trazer momentos assim, mais highlights, sabe? Os melhores momentos de algumas animações por dentro. E quem quiser ver mais do projeto com um pouco mais de detalhe, pode ir lá no Behance, que vai estar postado direitinho para vocês conferirem, ok? Então, uma das cenas que eu mais gostei aqui nesse início de projeto é justamente essa parte aqui do foguetinho decolando. Eu achei que ficou muito maneira. E, se eu não me engano, é na parte em que fala que nós estamos voltando depois de 50 anos. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar no play aqui com áudio para vocês poderem ouvir. Faz mais de 50 anos desde a última vez que humanos estiveram na órbita da Lua. E agora, nós estamos voltando. Mas para entender por quê, você precisa voltar no tempo. Faz todo sentido, né? Quando eu faço a composição das cenas dos meus projetos, eu sempre busco me atentar ao que cada frase, cada palavra do projeto está dizendo. Então, por exemplo, muitas das vezes eu acabo fazendo cenas de palavras específicas ou de um trecho de uma frase. Então, uma cena inteira acaba tendo várias telas, o que me permite explorar várias possibilidades de animação dentro daquela mesma cena. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, essa cena 1, como vocês podem ver aqui, lá no roteiro, ela é duas frases assim, só. Eu fracionei ela em várias telas, onde cada frase, cada tela dá ênfase a uma frase, uma palavra, uma ideia do roteiro. Eu gosto de animar assim, fazer motion assim. Dá mais trabalho, você acaba fazendo muito mais telas, mas eu acredito que o trabalho fica assim, com uma ênfase melhor na mensagem. O motion fica melhor, mais variado, você consegue aplicar mais técnicas, mais animações. Enfim, o projeto acaba ficando melhor, esteticamente, visualmente, mais atrativo, né? Eu acho que a ideia do motion é essa, transmitir a mensagem da maneira mais clara e atrativa possível. Aqui nesse fogo, né, nessa chama que surge, obviamente eu usei um Weave Warp, né? E todos eles, são 6 na verdade, todos eles acabam seguindo o foguete da cena. Percebe? Eu coloquei o parentear no foguete aqui, ó. Todos eles estão parenteados no foguete. E assim, quando ele aperta o botão e a chama explode, né? Automaticamente já aparece. Tem um efeito bem pequenininho. Eu peguei aqui o momento em que a chama está maior na tela aqui para disfarçar o surgimento sequinho desse Weave Warp aqui de baixo. Aí fica no frame, um frame de diferença, não dá nem para perceber. Nós estamos disfarça voltando. Bem, tá vendo? Você nem percebe quando a chama sobe. E essa animação do foguete subindo mais devagar, ela também acaba sendo bastante interessante, porque querendo ou não, o foguete ele não sobe rápido, né? Se a gente for olhar um lançamento, uma coisa assim, o foguete ele não sobe rápido. Ele tem
Por isso você pode reparar que a curva aqui tá devagar, aí vai pegar o pico lá no alto. Aí eu aproveitei o mesmo foguete, dando continuidade à animação, que é quando ele vem aqui, ó. Como se ele ainda estivesse ali com aquela resistência atmosférica, sabe? Nós estamos voltando, mas para entender por... E agora, nós estamos voltando, mas para entender por... Aí aqui nessa parte que o foguete está subindo, ele dá essas tremidinhas, né? Como se realmente tivesse ali o foguete enfrentando a resistência da atmosfera. Aqui eu apliquei um wiggle na posição, que ele fica aleatoriamente tremendo, bem pequenininho, 0.5,5, 0,10, 0,7, vai variando. Aí ele dá essa tremidinha. Mas para entender por... E sobe. E agora... E aqui não tem mistério. A colagem, ela permite muito essa exploração de possibilidades, de colocar texturas diferentes. Você meteu um recorte branco aqui, pronto. É uma coisa que você recortou de um jornal, de uma revista e jogou por cima do projeto. Funciona. Funciona esteticamente, né? Aquela cena que eu falei da lua, que ficou um pouco diferente, né? Eu consegui fazer esse efeito de lente da seguinte maneira. Eu criei uma máscara dentro do círculo da lente e essa máscara tem uma imagem da lua maior, mais escalada. E essa máscara só surge no exato momento em que a lente passa por cima aqui da... Ó, é aqui que a máscara surge, tá vendo? Aí dá essa sensação de que a lente está realmente aumentando o tamanho da lua, né? Eu tenho certeza que alguém mais experiente, com mais habilidade no motion, faria diferente, ou faria melhor, ou mais rápido, não sei. Mas assim, eu acho que o ideal para a gente estar evoluindo profissionalmente é tentar arranjar soluções com o conhecimento que a gente tem. E à medida que a gente vai amadurecendo, avançando e adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos e aplicando, a gente vai arranjando soluções melhores, mais rápidas. Então, mas para mim funcionou assim e deu certo, ficou muito legal. E deu para ter o resultado que eu queria. Outra cena legal que eu queria mostrar é essa daqui, ó. Essa da competição. Das duas luvas se socando. Aqui, se você reparar, as luvas têm um efeitozinho. Elas estão um pouquinho deformadas. Quase que assim, esticadas. Por conta do efeito da aceleração, né? Que a aceleração deforma visualmente o objeto. E depois, quando ela vai se aproximando, ela dá o impacto e volta ali o normal. Eu também coloquei um position ali, né? Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Justamente para trazer essa ideia. Tá vendo aqui, ó? Pum, 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 pum. Aí aqui eu animei, se não me engano, com gráfico de velocidade. Não, foi. Tá aqui no de velocidade, mas eu animei do gráfico de valor, quis dizer. Velocidade, valor. Foi aqui que eu consegui fazer esse... Ela dá esse efeito de quicata. Também ficou bem legal essa cena aqui. Outra cena interessante foi essa daqui das esferas. Dentro de cada uma, eu coloquei uma imagem, né, de fundo, que seria o background, e o mapa em cima. Eu pré-compus e na pré-composição eu apliquei o efeito CC Sphere, né? CC Sphere. E aqui, ó, CC Sphere. Então ele dá esse efeito de esfera, de globo, né? E depois eu animei só o rotation aqui do Y. Aí ele ficou parecendo realmente um globinho lá. Adicionei também aqui uma sombra projetada para dar um pouco de profundidade. Aí pronto, ficou parecendo aqui realmente como se a Terra tivesse dominada, né, na época. E estava, né, pela sua influência, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Eu não coloquei muita rotação além de 4, 5 segundos, porque a cena teria acho que 1, 2 segundos só. Então não tem por que colocar uma rotação delongada, até para deixar o projeto cada vez mais leve, né? Não aplicar tanto efeito assim. Outro momento que eu curti aqui nesse projeto foi essa cena do tio Sam aqui levando essa pancadinha, né? Que ele acaba apanhando aqui. Eu achei legal de fazer. Aqui eu apliquei uma alternação de quadro-chave de retenção, que ele dá esse efeito de colagem, né?
como se a máscara estivesse se construindo. E como a ideia é esse recorte de papel, combina muito esse efeito, tá vendo? À medida que a máscara vai andando, vai formando o desenho. E aqui ele dá um jumpzinho para frente. E quando ele dá esse jump para frente, surgem esses dois olhos girando, como se ele tivesse levado uma pancada. Põe. E combina, né? Porque a União Soviética saiu na frente, então os Estados Unidos precisavam responder e responder rápido, como se eles tivessem rápido. Como se eles tivessem levado um golpe. Precisavam responder e responder rápido. Querendo ou não, foi um golpe, né, político que a União Soviética deu ao conseguir ir para o espaço primeiro. Tem essa cena também do discurso do Kennedy, que ficou bem legal. Onde ele surge, né, como se fosse realmente um recorte de papel ali que estava deitado e levantou. O capacetezinho que vem e veste o Kennedy, ficou legal. Ele que idealizou, né, colocou essa pressão dos seres humanos irem para a Lua. E eu consegui encontrar lá no site da NASA, créditos aí para a NASA, o discurso original. I believe that this nation should commit itself to achieving Ficou a bem goal maneiro. before the... Deu para adicionar esse trecho real e eu acabei legendando depois lá no CapCut. E por fim, o projeto termina com um foco maior nas missões Artemis, né? Mostrando cenas, e eu trouxe várias imagens, vários vídeos, vários trechos. Aqui foi mais edição do que motion, né? Escolhendo ali os momentos certos para encaixar junto com o que está sendo transmitido ali nos vídeos, na narração, enfim. Ficou bem legal. No final ficou assim meio épico, sabe? Tipo assim, caramba, o homem tá voltando à Lua. Eu gosto, achei que ficou bem interessante. Sem dúvida, esse foi um dos projetos autorais que eu mais gostei de desenvolver, e o resultado final você confere agora. Faz mais de 50 anos desde a última vez que humanos estiveram na órbita da Lua. E agora, nós estamos voltando. Mas para entender por quê, você precisa voltar no tempo. A exploração espacial não começou por curiosidade, começou por competição. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite da história. E assim começou a corrida espacial, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1961, os soviéticos saem na frente. Yuri Gagarin se torna o primeiro humano no espaço. Os Estados Unidos precisavam responder, e responder rápido. Ainda em 1961, o presidente John F. Kennedy anuncia um objetivo ousado: levar um homem à Lua antes do fim da década. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Em 1969, isso acontece. A Apollo 11 leva Neil Armstrong e Buzz Aldrin até a superfície lunar. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os Estados Unidos vencem a corrida espacial e pouco depois, ela chega ao fim. Após 1972, nenhum humano voltou à Lua, por mais de 50 anos. Até agora. A missão Artemis II marca o retorno à órbita lunar, mas dessa vez o objetivo é diferente. Não é só chegar, é ficar. A Lua deixa de ser o destino final e passa a ser o ponto de partida. Há 50 anos, fomos até a Lua para provar que era possível. Agora, estamos voltando para descobrir o que vem depois.